Mas eu quero, em poucas palavras, falar um pouco sobre a bênção da obediência. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Eu sou militar, militar há mais de 20 anos, então a gente está acostumado com essa coisa da obediência. Mas a gente vive numa geração que tem muita dificuldade de obedecer, muitos jovens que têm dificuldade de obedecer seus líderes, seus pais. E eu queria falar isso nessa noite, sobre a bênção que é obedecer. Eu quero compartilhar com vocês um trecho da Bíblia que já é bem conhecido por todos, que se encontra em Lucas capítulo 5, apenas 3 versículos inicialmente. Lucas 5, versículo 3 em diante, diz que Jesus entrou num dos barcos, e era o barco de Simão, e ele pediu que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e começou a ensinar a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse para Simão Pedro: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Mas Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Uma coisa que eu vejo logo de início nessa história, eu gosto muito dessa parte, é que o barco era de Simão. Quem tinha experiência na pescaria era Simão. E Jesus, simplesmente, humanamente falando, surge na história, entra no barco de Simão e começa a dar ordens. Simão, saia daqui, vá para ali. Simão, joga a rede do outro lado. Simão, faça isso, faça aquilo. E se talvez fosse outra pessoa, diria assim: Senhor, tu és o mestre ali na parte do ensino, mas aqui na parte do barco sou eu quem comanda. Então, o senhor, por favor, vamos respeitar. Obviamente que essa não foi a atitude de Simão. Essa é a atitude de muitas pessoas hoje, que não deixam Jesus comandar. Mas Jesus, quando entra no barco, e se nós agora trouxermos o barco como sendo a nossa vida, Jesus, ele nunca vai entrar para ser simplesmente mais um passageiro. Quando ele entra para comandar. Você jovem que está me ouvindo, irmão, irmã, enfim, você tem que tomar uma decisão na sua vida, e tem que ser uma decisão radical, se você vai deixar Jesus comandar a sua vida ou não, porque não existe um meio termo. Não tem como Jesus entrar no barco que é a sua vida e ficar ali na parte de trás apenas observando você conduzir a sua vida, porque você não vai conduzir a sua vida da melhor maneira sem Ele. Muita gente já tentou, não dá certo. Ou você toma uma decisão de não deixar Jesus entrar no barco, ou se você deixar Ele entrar no barco da sua vida, então você precisa passar o leme para Ele. É Ele quem vai comandar. E quando Ele comanda, a nossa vida vai de melhor a cada vez melhor. Os planos do Senhor Jesus são sempre melhores do que os nossos. Os nossos planos são muito limitados se comparados ao dele. A sua experiência que você tem, a minha, é muito pequena. Aquilo que nós pensamos fazer que vai dar certo, talvez funcione por um pouquinho de tempo, mas certamente não será um projeto e um plano perfeito, porque nós somos imperfeitos. Mas se nós conseguimos entregar o controle da nossa vida e o comando a Jesus, então tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo não significa, obviamente, que não vai ter tribulação, provação, tempestade, porque tudo isso faz parte do processo de seguir a Jesus. Mas quando você entrega a sua vida na mão dele e diz: Senhor Jesus, comanda o barco da minha vida, então eu garanto para você, a sua vida vai ser muito feliz. Eu tenho 37 anos de idade e em todos esses anos eu sempre vivi na casa do Senhor. Assim como o Michael também, que cresceu, né, Michael? Desde pequenininho na igreja. Vocês também? Bom, a gente sabe que coisa boa é crescer na casa do Senhor. E eu, pela misericórdia dele, nunca tive um só dia da minha vida vontade de conhecer o mundão, vontade de conhecer as ofertas do mundo, as ofertas de Satanás. Nada disso atraiu meu coração, porque desde criança eu decidi entregar a minha vida ao comando de Jesus, e Ele só me conduziu, como disse o salmista, a pastos verdejantes. Me livrou muitas vezes dos vales das sombras da morte, me livrou muitas vezes dos ataques do inimigo, fez comigo o que Ele fez também, o que Jesus fez com Pedro. Pedro, vigia, Satanás está ao seu redor, querendo como um leão te tragar. Jesus já falou isso para mim também, muitas vezes me deu livramento, e eu cheguei à conclusão que nada há melhor do que entregar o comando completamente da nossa vida ao Senhor Jesus. Aqui no versículo 5, uma coisa interessante, é aquilo que Simão Pedro faz. Ele, antes de obedecer, ele faz até uma ressalva: Senhor, eu sei que o Senhor mandou jogar a rede do outro lado,
tudo bem, eu vou obedecer. Mas eu passei a noite inteira fazendo isso. Mas, já que é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Isso nos mostra, irmãos, que não é para a gente obedecer só quando a gente entende o que está acontecendo. Porque uma boa parte das vezes, Deus vai nos mandar fazer coisas que nós não vamos entender. Aliás, ouso dizer que a maioria das vezes. Quer mandamento ou ordem mais absurda, humanamente falando, do que Abraão recebeu? Abraão, sai da tua parentela e vai rumo à terra que te mostrarei. Deus não disse para ele nem que terra ele deveria ir. Ele falou em outras palavras: Abraão, vai andando que no meio do caminho eu vou te mostrar para onde você tem que ir. E Abraão simplesmente obedece. Por isso foi chamado de pai da fé. E tantas outras vezes que Deus mandou fazer coisas. Imagina agora, esses dias nos meus devocionais, eu estou lendo o livro de Reis. Se coloque no lugar de Elias, quando Deus disse para ele: se apresenta perante o rei Acabe e diga que não vai chover durante tanto tempo. Coloque-se no lugar dele. Você teria coragem de obedecer uma ordem assim tão difícil, porque você poderia perder a sua cabeça e morrer literalmente por falar isso para um rei. Mas Elias obedeceu e foi obediente até o final. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência, irmãos, faz parte do caráter cristão. Não adianta você ser o melhor pregador, o melhor músico, o melhor evangelista, o melhor diácono, o melhor seja lá o que for, se você não for obediente. Porque a obediência te dá a credibilidade de ser conhecido como cristão. Quem não obedece pode dizer que é cristão, pode conhecer a Bíblia de cima para baixo, mas não é verdadeiramente um cristão, porque a obediência faz parte do cristianismo verdadeiro. Simão nesse momento aqui disse: Senhor, em outras palavras, eu sou o pescador, o Senhor não é pescador. Eu sei quando o mar está para peixe, e hoje o mar não está para peixe. Mas, se o Senhor está mandando eu fazer, por mais que não haja lógica nenhuma, eu vou fazer. E eu tenho para mim, irmãos, que esse é o padrão de obediência que Deus espera de nós. Obedecer mesmo que não entendamos. Quando Deus te mandar fazer algo, irmão, faça. Quando Deus te mandar ir, vá. Quando Deus te mandar ficar, fique. Obedeça até as últimas consequências. Obedeça, jovem que está nos assistindo, obedeça a seus pais. Eles não são perfeitos, certamente sabem mais que você. Talvez algumas vezes eles errem, porque são seres humanos, mas não obedeça-os simplesmente quando eles estiverem certos. Obedeça-os sempre. Ministro que está aqui assistindo, irmão cristão, obedeça o seu pastor. Ele também não é perfeito, também não vai acertar sempre, mas ele é uma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Obedeça o seu líder de célula, obedeça aquelas pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. E se você aprender a obedecer, então Deus vai levantar pessoas para você liderar. Você não vai conseguir liderar ninguém enquanto você não aprender a obedecer. Josué só foi um grande general, para mim o maior de todos os generais e líderes que já houve em Israel, porque ele soube, antes de ser líder, general, soube ser servidor de Moisés. Ele obedecia Moisés em tudo. E porque ele aprendeu a obedecer, então ele esteve apto para liderar. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu tinha, isso foi há um montão de anos atrás, talvez uns 15 anos atrás. Eu estava num culto quando eu senti Deus falando comigo de maneira muito clara: meu filho, vá até ali atrás. E era uma igreja muito grande lá no Rio de Janeiro, umas 4, 5 mil pessoas. E Deus mandou eu olhar para trás, e quando eu olhei, eu senti o Espírito Santo falando de maneira muito clara comigo: vá até aquele homem. Tinha um homem lá em cima, e o Espírito Santo falou comigo: vá até aquele homem e diga que eu estou nesse momento curando o filho dele. E o que eu disse para o Espírito Santo? Vou nada, não vou não. Vai que o homem não tem filho. Vai que eu estou ouvindo uma voz aqui de mim mesmo, eu não vou nada. E fiquei lá no meu lugar, e era no momento de adoração, de cântico, e o Espírito Santo, com o seu jeito todo peculiar, mais uma vez falou: meu filho, me obedeça, vá e diga para aquele homem que eu estou nesse momento curando o filho dele. Eu então, muito contrariado, não com o Espírito Santo, mas comigo mesmo, pela minha falta de fé, fui até aquele homem, e na frente dele foi onde eu cometi um dos erros que eu me arrependo até hoje. Eu olhei para ele, aquele homem olhou assustado para mim, e eu disse: moço, o senhor tem filho? E aquele homem me respondeu: meu jovem, eu tenho um filho, e ele está muito doente em casa. Eu queria tanto que ele estivesse aqui no culto, mas ele está muito doente, mas mesmo assim eu vim aqui para a igreja. E eu, sem coragem de fitar os olhos naquele homem, porque eu desobedeci a Deus,
parcialmente, como Abraão, por exemplo, fez. Em vez de ir sozinho, ele levou o Ló. Naquele momento eu também obedeci parcialmente, e obviamente que não teve o efeito que eu creio que Deus queria que tivesse. Eu ainda meio decepcionado comigo mesmo, olhei para baixo, sem olhar nos olhos daquele homem, e disse: o Senhor nesse momento está curando o seu filho. Aquele homem olhou, me abraçou, chorou, e por aquelas jesuicidências que só ele faz, meses depois eu encontrei esse homem na rua. Passei na rua e era a casa dele, foi uma coincidência, e eu olhei e eu falei: mas você? Ele: ô, meu irmãozinho, deixa eu te apresentar meu filho aqui, ó. Meu filho está bom, meu filho está curado. E por que eu estou contando essa história para você? Porque eu não tive a coragem de fazer o que Pedro fez, obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem concordar. E eu creio que aquele aprendizado para mim foi: da próxima vez que Deus falar comigo, sem pestanejar, eu vou obedecer. Eu quero desafiar você também a obedecer em todos os momentos, quando você estiver entendendo ou não. A Bíblia continua aqui no versículo 6, dizendo que quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando. Aqui nós vemos, irmãos, a bênção da obediência. Quando você obedece, a bênção alcança a sua vida. Lá em Deuteronômio 8 fala sobre as bênçãos para aqueles que obedecem e as maldições para aqueles que desobedecem. O povo de Israel constantemente recebeu diversos juízos de Deus por causa da desobediência. Um dos 10 mandamentos: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O povo de Israel por várias vezes adorou vários outros deuses: Baal, Aserá, que mais, Mamon, enfim, tantos outros deuses. E por causa da sua desobediência, aquele povo sofreu consequências. No caso aqui de Simão Pedro e sua equipe, eles foram abençoados por Cristo por causa da sua obediência. Jovem, você quer passar naquele concurso? Obedeça os seus pais. Você quer ter vida longa sobre a terra? Obedeça os seus pais. Você tem um chamado para ser um pastor? Obedeça o seu pastor. Você tem chamado para ser um ministro de louvor, para ser um homem, uma mulher de Deus, evangelista, um servo na casa do Senhor? Obedeça a todos aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Se você não obedecer, você não vai longe. Se você obedecer, as bênçãos de Deus vão alcançar a sua vida. Aqui no versículo 7 diz que fizeram então um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando a bênção de Deus chega na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é repartir a bênção. Nenhum ministério que Deus te der, nenhum dom que Ele te der, nada que o Senhor te der é para você mesmo. Tudo que Deus te der é para você repartir. O chamado que Deus te deu não é para você tirar onda com o chamado. Se você, por exemplo, recebeu um chamado de ser ministro de louvor, não é para a sua glória, não é para você brilhar a estrelinha de Jesus, não. O chamado que Deus te deu é para servir. E se Ele te chamou, por exemplo, para fazer alguma coisa que coloque você em evidência, então pegue toda essa evidência e coloque no altar do Senhor. Tudo que Ele chamou você para fazer é para a glória exclusiva dEle. Nada para você. Você é apenas um instrumento, como eu. Nós somos apenas servos. E quando Deus derrama a bênção sobre a nossa vida, Ele espera que nós repartamos a bênção. Quando esses homens pegaram tanto peixe, se eles ficassem com os peixes só para eles, o barco ia afundar, a bênção ia virar maldição. A primeira coisa que eles fizeram foram chamar os amigos e disseram: vamos repartir os peixes, para que eu não afunde, para que você seja abençoado e nós também. Tudo que Deus der sobre a sua vida, irmão, reparta. Não é para você usar sozinho. Se Deus te deu um dom, é para você usar para a glória dEle. Abençoe outras vidas. Essa live é uma live beneficente, não é isso, pessoal? É uma live solidária. Então, por favor, você que está assistindo, coloca lá a sua câmera no QR Code, abençoa. Porque a palavra do Senhor diz que melhor é dar do que receber. Muito melhor é dar. Então, meu irmão, abençoe. Tem gente que tem dificuldade de falar desse assunto dinheiro, por causa dos extremos que ocorrem por aí. Enquanto por aí, infelizmente, existem muitos supostos líderes cristãos que ficam o tempo todo só cavando dinheiro, tirando dinheiro do povo, a gente sabe que infelizmente existe. Mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas, a maioria dos líderes, são homens e mulheres sérios, comprometidos com Deus, com a palavra do Senhor, que ensinam o povo a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, irmão, não tenha dificuldade de falar sobre esse assunto.
A palavra do Senhor diz que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. É claro que nós não fazemos isso por uma troca, não é assim que funciona. Você não dá 10 para Deus para receber 20, não é assim. Você não faz um plantio para poder colher com Deus, não é uma troca comercial. Mas se você tiver no seu coração o desejo constante de ser um abençoador, eu tenho certeza que as janelas do céu constantemente se abrirão sobre a sua e sobre a minha vida. Sintetizando, quer ser abençoado? Abençoe. Não espere ter muito para repartir. Reparta o pouco que você tem. Esses dias meu pai estava me contando uma história de uma senhora que ligou para ele e disse: Pastor Cláudio, meu pai, você pode me dar uma cesta básica? Meu pai foi lá, correu atrás, deu. 2 dias depois a mulher ligou de novo: pode me dar de novo uma cesta básica? Meu pai disse: mas eu te dei outro dia. Ela disse: pois é, eu reparti a cesta básica com 7 pessoas. Uma cesta básica. Foi lá, meu pai conseguiu mais 1, 2 cestas básicas. Daqui a pouco essa mulher me ligou de novo: pastor, estou precisando de mais cesta básica, porque dessa vez eu reparti com mais gente. Então você imagina uma pessoa que recebe uma cesta básica e reparte com 7 pessoas. A bênção de Deus, quando chega na sua vida, não é só para você, é para ser repartida. No versículo 6, versículo 8, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Você sabe o fim da história. Jesus se afastou de Pedro? Claro que não. Pelo contrário, Jesus trouxe Pedro mais para perto. Isso mostra, irmãos, que Jesus não desiste de ninguém. Por mais que você tenha passado uma vida na desobediência, por mais que você ainda não consiga ser aquele obediente que Deus espera que você seja, Ele não desiste de você, nem um só momento. Por mais longe que você vá do Senhor, você que está assistindo essa live, se você porventura estiver desviado dos caminhos do Senhor, meu irmão, volte. Aproveite essa live que está sendo um instrumento de Deus. Volte para a casa do Senhor. Não espere ter um culto presencial, o momento é agora. Se você estiver aí na sua casa e puder ajoelhar nesse momento, ajoelhe-se, faça uma oração ao Senhor e diga: Senhor, eu não quero estar mais distante de Ti, eu não quero mais viver desobedecendo, eu quero viver uma vida de obediência. E o Senhor Jesus, como não jogou Pedro fora, também não te joga fora. Ele não joga nenhum de nós fora, porque todos nós somos muito preciosos para Ele. E por último, aqui no versículo 10, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante você vai pescar gente. Aquela pescaria que é chamada por muitos de pescaria maravilhosa, ela foi um aprendizado em várias áreas para os discípulos, para mim, para nós, discípulos de 2000 anos depois. Mas o maior de todos os aprendizados para mim aqui é que quando a gente obedece, a gente experimenta os planos de Deus na nossa vida, que são muito maiores do que os nossos. Os planos desses discípulos eram apenas passar a vida inteira pescando peixe. Os planos de Deus para esses discípulos era passar a vida inteira pescando gente. E foi isso que esses discípulos fizeram. Passaram a vida inteira até a morte deles, todos eles, com exceção de Judas, que suicidou-se. Depois entrou Matias. Os 11 mais Matias, os 12 discípulos, gastaram toda a sua vida obedecendo e vivendo os planos de Deus. Passaram a vida inteira buscando gente, pescando gente. Eu quero concluir as minhas palavras aqui nessa noite, dizendo para você: obedeça. Custe o que custar, obedeça. Obedeça, obedeça. Porque há bênção na obediência e há maldição na desobediência. Você me permite fazer uma oração por você? Você está em que tom aí, tecladista? Dá para te dar um mi aí? Mizão? Pior que eu não vou ouvir o mi aqui, né? Deixa eu pegar aqui o mi aqui. É em mi essa música? Pronto, sem fone, né? Eu quero fazer uma oração com vocês, pedindo que o Senhor nos ajude a nós conseguirmos ser obedientes em todos os momentos. Que a gente consiga obedecer mesmo quando a gente não entender. Como diz lá o Tales, né? Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Agora, que coisa bonita. Estou ouvindo o tecladinho aqui. Oh, glória. Obedeça. Obedeça sempre. Concordando ou não concordando. Entendendo ou não entendendo. Simplesmente obedeça. Obedeça, obedeça. Porque os planos de Deus são muito melhores do que os seus.
Os projetos de Deus são muito melhores do que nossos. Obrigado, Senhor, porque nada é melhor do que te obedecer. Nada é melhor que te obedecer. Mesmo que não entendamos, nós queremos te obedecer, sempre. A nossa carne tem dificuldade de obedecer. O nosso espírito, que é contrário à carne, ele quer obedecer o tempo todo, mas a carne não quer obedecer. E nessa batalha que nós vivemos todos os dias, vai ganhar, vai vencer aquele que nós alimentarmos mais. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a alimentarmos mais mais o teu Espírito e rejeitarmos as coisas da carne. Nos ajuda a te obedecermos em todas as circunstâncias, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque o teu Espírito não desiste de nós. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Vamos, banda, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A honra estará sobre a sua vida se você obedecer. Tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida se concretizará se você viver uma vida de obediência. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, por onde você for, obedeça ao Senhor e as bênçãos dele te alcançarão. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Michael, meu amigão, obrigado pelo convite. Tamo junto, meu irmão.